adormeci, sonhei, e no sonho eu avistei quando a Grestina chegou. Quando chegou, se sentou na beira da minha cama, do seu pesaroso drama um pouco me revelou. No sonho ele disse assim: não tenha medo de mim, minhas carnes levou fim, que a morte é uma só vez. Estou aqui com vocês, de quem grande amigo sou, e quem me assassinou, um dia pago o que fez. Disse com cara de choro: guarde meu chapéu de couro, de lembranças é de louro, Jacaréu e Manelzinho. E a compadre Macauzinho, diga que fazia pena se ele visse a minha cena, eu me acabando sozinho. Nessa hora eu me lembrava de vocês com quem brincava, e dos aboi que eu soltava nas vaquejadas que eu ia. Porém gritar não podia naquela triste aflição, vendo que meu coração aquilo não merecia. O inimigo batia e os outros com zombaria, e eu pobre não podia daquilo me defender. Coisa boa, estamos chegando, filho de Deus, estamos chegando no Cote Cultura, principiando, né, compadre? Estamos principiando, falta um bocadinho dos minutinhos só, mas a gente tá alegre pra Giga, já chegou pra Giga, já fala aí, furunca aí, cadê a vinheta? Oi. Como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Para, furunca, Levi, velho, chegou. Compadre Levi da bicicleta bike, né, compadre? Ô, Gico, que coisa que eu vejo. Gico, cuidado com a coreza. Não vai comer besteira, viu, Gico? Castanha, essas coisas inflamatórias pra você não se lascou, você viu, filho? Não vá não, viu? Como cuscuzinho, essas coisas mais aliviado. Você não tem... Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Você não tem idade pra estar comendo essas coisas, bebendo pitu, né, pai? Já me deixa isso quieto, né, filho? É, rapaz, tá com a gota serena mesmo. Esses meninos velhos doidos aí, coisando. Comer tudo que é furunca, né, filho de Deus? É, assim mesmo. Vamos lá dar cá um aço. Ô, Levi, nós vamos principiar, Levi. Hoje nós... boa noite, indo bucha grande. Ah, se lascar, filho da pete, velho. Já tem barriga grande aí. Nós estamos do mundo todo. Como tá o coração? No lugarzinho batendo. Você tá mentindo pra você. Eu não tô mentindo, não. Você Viu? tá mentindo. Eu tô principiando aqui o Cote Cultura. Quem chegou por cá também foi o compadre Rigo, já que o compadre Levi chegou por cá, né? Nós estamos principiando o Cote Cultura. Hoje nós vamos viajar lá, viu, Levi, velho? O resumo lá do Mirante, lá, a gente mostrar pra vocês um resumo muito bom lá na Serra do Mucama, uma grande cultura que está acontecendo em Conceição. E o compadre Irã Cabral, Cuscobeu chegou, né, compadre, velho? Irã Cabral, com as coisas do mundo, tem uns 200 anos que eu não vi falar, não falei com o Irã. Em vez de falar demais, né, Irã? A sua trajetória aí no forró, na música, aí foi para São Paulo, está em São Paulo, na Bahia, e lá da região de Araci. Quantas programações o compadre Irã fez para o compadre Ninho aqui no Moído do Cuscobeu, né, Irã? Valeu, Irã, fica aí na programação que a gente vai mostrar. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, Bubu, para a Europa, para o Japão, Estados Unidos, para onde quiser, né, compadre? A gente tá no YouTube, no Facebook, tá ao vivo, né? Então todo mundo pode assistir aí se quiser. Esse cara vai admitir, viu? Vai mentir nos infernos, diabo! Filho do Cuscobeu, tu deixa de confusão, né, compadre, velho? Vamos botar na prática, Levi. Hoje o Bambu teve também, Levi, aqui a questão uma manifestação aí, né, desse pessoal
Cadê? Eu não tenho aqui, né, filho? Como é que tá aqui o negócio do pessoal hoje? Fimonicídio, né, compadre? Velho? Tá uma caminhada danada aí, né? O pessoal tá valorizando as mulheres, tem que valorizar, né, compadre Irã? Mas também tem que zerar um pouco dos homens também. Que quando essa lei que está fortalecendo as mulheres, tá enfraquecendo os homens. Que hoje, se você der uma olhada para uma mulher, achar ela bonita e dizer assim, minha filha, você tá uma gata. Pronto. Se ela cismar, você pode ir pro Coscobel. Ela pode lhe botar na papuda. Então fica ruim, né, compadre? Não ri não, que o negócio é sério, né, compadre? O negócio é sério. Então a gente deseja e torce que a mulher consiga seus espaços, mas vamos ter pena do pobre do homem também, dos buchudinhos. Que negócio. Boa noite, indo bucha grande. Rapaz, é um negócio. Já tem barriga grande aí. Só Jesus na casa, né, Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Tá matando a pau. Meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. É a idade é assim, né, compadre? Não tem jeito. Vamos adiantar aqui, filho de Deus, a nossa programação, botar tudo no direito, nós começar. Falta apenas um minutinho para 18 horas. Coité Cultura comigo Santa. Aê, compadre bravo, deixa de moído, né, compadre? Os meninos tá... Compadre, aqui é Braia, manda um alô aí pra mim. Alô, Braia, vai capar a formiga, Braia. Tanto menino que virou foi uma creche, Matheus, virou creche, né? Virou uma creche aqui dos febrentos, velho. Cadê? Vamos adiantar aqui, cadê, compadre? A vinheta, bora. A Vila da Páscoa está chegando para transformar Coité em um cenário de encanto, cultura e diversão para toda a família. Serão dias de experiências inesquecíveis com caça aos ovos, espaços interativos e apresentações culturais. De 30 de março a 5 de abril, das 17h30 às 21 horas, na Praça da Babilônia. E na Sexta-feira da Paixão, a maior história de amor já contada, a Paixão de Cristo. A magia da Páscoa já tem o lugar certo e você não pode perder. Olá, amigos do programa Coité Cultura, apresentado por Ninho Santana. Aqui quem vos fala é o Dr. Braz Emanuel, médico oftalmologista aqui do Instituto de Olhos Braz Emanuel, onde nós atendemos aqui no centro da cidade de Conceição do Coité, na cidade de Santa Luz também, Nordestinas e São Domingos, onde realizamos medidas de acuidade visual, prescrição de óculos, adaptação de lentes de contato, diagnóstico e cirurgia de catarata, cirurgia de pterígio, diagnóstico e prevenção ao glaucoma, que é uma doença importante que precisa ser diagnosticada precocemente. Estamos atendendo aqui de segunda a quinta-feira e sexta-feira em Santa Luz e Nordestina também. Você que precisa fazer seu exame de vista, está sentindo algum desconforto visual, estamos aqui localizados no centro da cidade de Conceição do Coité, como também no centro da cidade de Santa Luz e Nordestina, e São Domingos. Hightech Informática, manutenção em computadores, servidores, notebooks, impressoras e monitores com qualidade e tecnologia de ponta. Uma grande variedade em produtos e acessórios para equipamentos de informática. Hightech Informática, tecnologia de ponta chegando até você. Responsáveis Kiel e Gel. Telefone 3262-2092. Olha a Casa do Arroz, em Conceição do Coité. Tem melhor preço e atendimento super especial. Casa do Arroz, com Padre Manuel, localizado na rua Landulfo Alves, número 116, bairro Marajoara, no centro, Casa de Conceição do Coité. Telefone 759-8110-1730. 759-8110-1730. Farmácia Santa Maria, Clério cobre qualquer oferta da concorrência. Dona ligada, você quer economizar na hora de comprar seus medicamentos. Tem um lugar certo para sua economia. Venha comprar na Farmácia Santa Maria. Farmácia Santa Maria tem preço baixo, qualidade. Quem mais barato vende na nossa cidade. Atendimento especial, aberto todos os dias. A melhor de Coité do estado da Bahia. Do estado da Bahia é a melhor de Coité. Companhia, a gente só compra lá. A Farmácia Padre Clério, atendimento especial. E é assim mesmo, né, compadre? A gente corre tudo para lá, né, compadre? O compadre Irã tá por aí vendo a gente aí, né, compadre, velho? Obrigado pela audiência. Neuza Santana, compadre Ana Almeida, Levi já tá por cá. Compadre Gico, Coscobel, velho. Compadre Gico tá vendo a gente. Ô, Gico, ó, Gico, você fez essa compra.
o cara faz a compra pela internet, né? Aí chega a encomenda, o cara acha ruim, né? Que vem aquela cobrança toda, chega ligeiro, e aí deu no que deu aqui, ó, vamos ver. Juarez, qual o tamanho do senhor? Tá perguntando minha metragem, será que... Aqui tem que colocar o tamanho, qual o tamanho do senhor? 1,78. Dá, será? Dá. Mortaia? O que é isso, mortaia? Mortaia é aquele cara quando morre pra mim. Eu tô morrendo já. Isso não tem nada a ver com a roupa. Não, você não, você tá muito inflamado também. Não. Né, Juarez Araújo do Nascimento. Essa coisa brava mesmo. Essa é aquele cara que faz vídeo, já viu aquele cara que faz vídeo? Faz você. Qual? O vídeo que tem lá. Não é que não, ele não é que isso aí. Da Bahia, Marco Pita, né? Esse é um bagulho. Ah, sei. Dançando. Paixão mesmo, velho. Entra aí. Rapaz, não vai receber na perto, não. Você quer receber, pô. Entra aí, vou testar só rapidinho. Entra aí, quem vai testar esse cabro? Vai, rapaz, ainda tem que tirar foto. Vou não, porque eu não pedi nada disso. Não pedi isso. Chefe, mandaram, não faz só quem manda. Pedi na tua, vamos com o rapaz aqui? Não, eu... Quer que eu pôr essa foto lá? Aí não. Aí não. Aí não. Aí você quer estar tirando na minha casa, fazendo entrega. Eu não quero, não. Nós temos que entregar, pessoal. Porra, não, lá de bola. Chamou pra entregar. Eu não quero receber, não. É seu aí. Quem mandou esse cabro pra mim? Entra aí pra ver o tamanho certo. Vou entrar na casa da pessoa. Aqui eu não quero aqui, não. Pode levar pra lá, não quero aqui, não. Eu não quero. Eu vou botar na onde? Botar no meio da rua aí. Mas se é seu, não vai fazer o quê? Não quero não, rapaz, que eu não quero não. Entra aí pra testar. Compra com o caixão pela internet, tu quer receber? Entra aí logo. Quem vai entrar nesse negócio é o cabrão lá perto. Tira a sua. Aqui eu não vou receber, não. É seu, meu patrão. Infelizmente, eu vou ter que botar ele dentro da sua casa. Aqui não, quero ver o macho com ela aqui, chamar a polícia. Pega lá. Pra testar o tamanho. Não quero não, rapaz, não quero Pra testar só, rapaz. Só o tamanho. Não, rapaz, É só pra testar, rapaz. Só testar o tamanho. Não, rapaz. É só testar. Eu não quero não. Peraí. Não quero não. O senhor comprou o caixão? Não comprei não. Quem mandou? A peste mandou. Tira a mão daqui. Nós só trabalhamos fazendo entrega depois. Deixa aí no meio da rua aí. Não quero não, rapaz. Assina aí logo. Assina aí a porra que eu vou assinar aí. Chama a polícia. Alguém patroa, nós só trabalhamos fazendo entrega. É seu aí. Eu não quero não, rapaz. Eu não quero não. Vamos botar dentro de casa, né? Não, aqui não. Senhor, tem como falar com ele pra ele abrir pra botar o caixa lá dentro, por favor? Ó, e outra, veja, esse aqui veio com espelho aí. Tá, pode vir com a peste. Ele comprou um caixão no Mercado Livre. Eu não comprei não. Ele comprou e não quer receber. Tá no seu nome. Não, leve de volta. Manda a mãe da água. Não quer. Deixa aí. Vou deixar aí. Não, deixa. Vou. Vai lá. Vou quebrar. Não, ei. Não, vou levar. Não quebre não. Vou quebrar. Tá, mano, não quer. Tá. A roupa dele pra ele usar. Do cabrão, pra casa da pecha. A roupa branca. Lá o Cuscobinha vai lá, o padre Wesley, velho. O Wesley Oliveira tá vendo a rede, Neuza Santana. Zé Abino aí em São Paulo, chegou, né, Zé Abino? Chegou, Zé Abino, hoje amanheceu o clima errado de inverno, viu, Zé Abino? Amanheceu chovendo aqui, aquela chuvinha de inverno, já o mês de março já entregou, hoje é o 1º de abril, bonito, viu? Chovendo no inverno. Aí tivemos 3 meses bons de chuva aqui na nossa Bahia, na Conceição do Coité, chovendo bastante, encheu tudo, mas tá bonito, viu? Tá bonito e parece que vai chover mais, viu, Abino? Vai chover mais. Viu? Ele não vai, não. Vai, cala sua boca, gorenta, que a gente sabe que vai chover mais, se Deus quiser. Você tá mentindo, que eu Amanheceu chovendo em Coité. Você tá mentindo. Deixa de pataquara. Vamos adiantar. Você tá mentindo. Nós temos aí as matérias de hoje para conseguir. São 18 horas e 5 minutos de Conceição do Coité, né, Simbora de Santana. Foi assim que eu aprendi com papai e mamãe pra vida inteira. Com a vida eu aprendi que é certo ou errado não pegar no pão alheia, ganhar o meu pão suado, que a boca de um homem justo não mastiga um pão roubado. Com a vida eu aprendi o que é certo ou errado, que a boca de um homem justo não mastiga o pão roubado. Ninho Santana, o Coscovil do forró. Versão de Ninho Santana, ao vivo. Fui criado lá na roça, uma casinha humilde e fraca. Mãe era uma camponesa, torrando um beijo no caco, eu puxando a saia dela pra mim ganhar um pedaço. Pai me ensinava pra mim, não faça nada de errado, que a boca de um homem justo não mastiga um pão roubado.
falava só pra mim: não faça nada de errado, que a boca de um homem justo não mastiga o pão roubado. Ei, essa foi minha faculdade. Ninho Santana, o Coscovinho do forró. Vai chegando da cidade, uma sacola na mão. Mãe abria aquela bolsa, dava um pedaço de pão. Se me desse o pão inteiro, faltava pro meu irmão. Pai ensinador pra mim: não faça nada de errado, que a boca de um homem justo não mastiga o pão roubado. Mãe falava ali pra mim: não faça nada de errado, que a boca de um homem justo não mastiga o pão roubado. Ninho Santana, o Coscovinho do forró. Muito bem, que o Padre Alberto chegou por cá. Daqui a pouquinho a gente vai papocar lá com o Padre Alberto para a Vida da Páscoa. A gente já resistiu lá a Vida da Páscoa, né? Que já começou na segunda-feira, já o primeiro momento da Vida da Páscoa. E a gente vai daqui até domingo, né? Essa movimentação da Páscoa aqui em Coité, até na sexta-feira maior aí, né? Na sexta-feira da Paixão, que finaliza toda essa manifestação aí da Páscoa aqui em Coité, né? A gente já vamos mostrar para vocês aí, né, pessoal? A Vida da Páscoa. Eu vou descambar agora, compadre, velho. Eu vou mostrar aqui uma das manifestações hoje que aconteceu na cidade, né, rapaz? O feminicídio. Feminicídio o pessoal aí tá, o pessoal da escola polivalente, que vem aí fazendo essas manifestações com os alunos, né, com relação à agressividade, à agressão às mulheres, às violências das mulheres, com isso, né, se manifestando para as mulheres ter essa violência da mulher acabar mais um pouco. Compadre Alberto? Estão uma pataquada danada, mas eu volto a dizer, tem que endurecer mais as leis para poder, quem faz as coisas erradas, pagar o preço, mas também, na minha opinião, com essa tanta lei para valorizar os direitos das mulheres, está deixando o homem também vulnerável, né? A gente precisa rever muita coisa aí na nossa Constituição, essas leis que tem acontecido no país. A gente não é que estamos contra as mulheres, não, mas tem muita medida aí também de preventiva que o homem está pagando preço, né? Aqui tem casos que a gente conhece aqui na barba da gente, o homem arruma namorada, bota dentro de casa, que hoje está nesse costume, né, Adelide? Hoje está nesse costume, o homem está na rua, arruma namorada, traz para dentro de casa, ele tem uma casa, né? Dois solteiros, se ajunta, maceba ali, pau quebra, vem para dentro de casa, num mês, 2, 3, a casa é dele. Aí, por algum desacerto, né? Daqui a pouco a mulher se vê ofendida, bota o cabra para fora de casa, nessa gota serena, aí vai para a justiça e vê uma medida preventiva, aí o cabra perde a casa, perde o canarinho, o curió, né? E a mulher só veio com a língua ferina e o título de eleitor e toma a casa do cara e toma tudo. Então, tem muita coisa aí que está... Saravá, saravá, saravá. O homem, estou dizendo, não tem mais homem. Os homens não querem compromisso. Um aço. Os homens não estão com medo de meter a cara com tanta lei contra os homens, né, comadre Ivonete? Tem muita coisa errada aí também. Chegou Jane velho. Eita, Zé, que o pai velho, que o pai Jane também sabe como é que é. Acaba arruma namorada, tem sua casa, tem seu carro, leva sua namorada para dentro de casa, vai e fala assim para Jerusa: Jerusa, eu estou apaixonado por Ramsey, vamos viver nosso romance, tem essa casa aqui imobiliada, coisa. Aí Joanusa topa, ela, né, Jerusa não tem nada a perder, topa, pau quebra, aí não dá 2 meses, começa a briga, o pau comer no eixo, né, e vai para lá, discussão para aqui, discussão para lá, às vezes até a mulher se machuca e diz que foi o homem que machucou, e aí, daqui a pouco, uma queixa do sujeito, né? Aí não tem, o cara vai parar na papuda.
Aí vem uma medida preventiva, se afasta da casa por 300 metros, 60 dias. Não chegue perto, viu? Aí a casa agora ficou dela, da mulher lá, né? Ficou dela, o cara não pode ir para dentro da sua casa, ficou sem a casa, sem a mulher e sem a coragem de viver, porque o cara perdeu a casinha dele, né? A caminho dele dormia, modo um relacionamento que com essa lei, para existir essa lei para proteger a mulher, mas é preciso ter investigação, saber como é que é a história, como foi que essa mulher chegou. Agora Serena Véia chega só com um brinco e o título de eleitor, e aí toma conta do pedaço. Com isso os homens vão tomando medo. Vai tomando medo de chegar perto do às vezes até quer, o homem quer um relacionamento, quer uma família, mas desse jeito fica difícil, né? Fica difícil, aí é por isso que eu falo, todo o direito é dado a um, mas quando dá demais a um, nada conta. Eu acho que as mulheres precisam, têm direito, a mulher tem o direito de ganhar bem, inclusive até está tomando conta do pedaço, né? Se você chegar no mercado de trabalho hoje, você vê mais mulher do que homem, né? Elas são mais jeitosas, principalmente no comércio, indústria, assim. Você vê mais mulher no balcão, atendendo, coisa e tal, porque elas estão se qualificando, a gente não tira esse mérito. Mas a própria justiça, eu acho que está fazendo muita perversidade com essas leis e maltratando o homem. O homem está sendo maltratado nesse ponto de vista, né, nesse sentido de que não pode só olhar o que a mulher está falando, tem que ter uma investigação, tem que fazer esse corpo de delito direitinho. Até isso, até lá, até essas coisas, essa justiça resolver, se o cara tem razão ou não, o cara já perdeu a casa, o papagaio e gaiola, né, compadre velho? Tu é doido, aí fica difícil. Bora adiantar, vamos deixar de conversa repisada, vamos ver aqui o protesto de hoje aqui, e a gente volta para nós ir para a Vila da Páscoa, depois tem lá a entrada do Mirante, lá até as barrigudas. Deveria viver comigo. Estamos aqui porque o feminicídio precisa parar. No Brasil, todos os dias, cerca de 4 mulheres são assassinadas vítimas de feminicídio. São mães, filhas, estudantes, trabalhadoras, mulheres que tiveram seus sonhos interrompidos. Na Bahia, essa realidade também assusta. Olá. É morta muito bem. 3 dias, apenas por ser mulher. E o mais doloroso é saber que, na maioria das vezes, o crime acontece dentro de casa, cometido por alguém que não via E não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Uma manifestação hoje aí do Polivalente, do Colégio Polivalente, se manifestando contra aí o direito, né, compadre Mudim, né? O feminicídio, né, que é uma coisa que está acontecendo no Brasil, aumentou muito nesses últimos 4 anos aí a mortalidade de mulher, né? Exatamente. Feminicídio, né, chamado o assassinato de mulher, que é na palavra mais, a gente não pode nem falar assim, né, compadre Mudim? Aí, Fazelinho, essa manifestação, Zé, foi de frente à sua casa aí, você não estava aí, estava na fazenda, mas foi logo pela manhã, né, e isso é o direito de proteger a mulher, mas eu volto a dizer, viu, o compadre Mudim do Lamba Rocha aí, o compadre Jânio, eu volto a dizer que não é nada contra a mulher, mas o homem está sendo maltratado. Estamos na lei que defende as mulheres e tira o direito do homem. Muito bem. Vereador, veja as leis, como é que tudo que a prova é para defender elas merecem o apoio da sociedade, mas quem movimenta o mundo é o homem, quem segura a peteca é o homem, né? Eu não estou aqui dizendo que eu sou homem não, porque a gente vê as leis tirando todo o direito do homem
o homem não pode chamar a mulher de bonita, ou não pode dizer que ela é assim, ou assado, né? Não posso falar certas coisas aqui, porque senão o pau quebra. Mas, se falar certas coisas, se elogiar a mulher e ela cismar e fudar uma queixa no Ministério Público, você já pode responder processo, ser preso em qualquer prisão, até que não se prove ao contrário. Aí isso é crime. E bandidos no Brasil, pode fazer o que for, se apresentam na delegacia e saem pela porta da frente. Então, as coisas que a gente não consegue entender. Mas está no direito, as escolas, universidades, as escolas, sindicalistas, esse pessoal sempre tem esse cuidado de fazer essas manifestações, né, que acha que isso ajuda. Essa juventude todinha aí, elas acabam que acreditando de tudo que sai, né, que sai nos jornais, que sai nas redes sociais, o que os professores falam, mas a gente percebe que tem coisa que sai um pouco distorcido. Tem que ver como é que é. Não estou falando exclusivamente disso aqui, né? Estou falando do feminicídio, não estou falando muito sobre isso aqui. Isso aqui é uma causa justa, mas eu estou falando de outras leis que está sendo aprovada no Brasil a favor da mulher e o negócio está ficando difícil, viu? Vai ficar uma coisa difícil, porque o homem vai ter que ir embora para outro mundo. E não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Oh, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Se a vida o que é, diga lá, meu irmão. Pois é, né, pessoal? É um direito. É isso aí, né, Zacarias, que chegou por agora. A gente está sempre pagando as novidades, Coité Cultura aqui. Aê, compadre Irã tá por cá, Irã Cabral, e também aqui Irã Moreira. Tem um xará aqui de Irã Moreira, Irã Cabral, que se apresentou aí na festa aí, né, Mundinho? Lá na festa do parque. E, na verdade, a festa não foi da prefeitura, a festa foi lá do feirão de automóvel, correto? E a gente registrou lá um pedacinho com o Padre Irã cantando lá. Claro que a estrutura de som, palco, todos, o ambiente, o local, segurança, é a prefeitura que dá esse suporte para que os negociantes de veículos aí tenham tido êxito. Né, Zacarias? Filho do Coisa Comeu. Aí, compadre Zezinho, chegou Zelinho, velho. Bora lá, Zelinho, fica aí para você ver aí que o Padre Irã não sai não, viu, Irã? Pois é justamente isso, né, compadre Irã? Temos muita história para contar, né, compadre, velho? É isso mesmo, compadre Irã, velho. Nós temos história. Quantas vezes, hein, compadre Budinho? Compadre Budinho tá lembrando aí, Budinho do Lamba Rocha. Budinho tá aqui também assistindo a gente, né? Tá faltando mandar um vídeo lá para cá. Eu acho que ainda até temos aqui um vídeo já de Mundinho aí, tem uns 200 anos, não. Tem alguns meses, né, Mundinho? Mas você prometeu em mandar mais uma atualização aí. Deixa eu ver se está aqui, se furugo, para nós, antes de beber uma aguinha aqui, se eu mandar um alô, o pessoal tá por cá. Compadre Gico, alô Gico, aí na Barroca, vendo a gente. Na Barroca não, aí no município de Barroca, né, Gico aí. E compadre Levi Cedrais está aqui no centro da cidade, Irã está aí em Araci, assistindo a gente, Irã Cabral, compadre Del Cunha está aqui no distrito de Goiabeira, pai, é a mãe de compadre Vetinha, Ana Almeida está por cá, Nilza Santana, vendo a gente na Goiabeira, Jefferson Almeida está aqui em Conceição do Coité, Wesley Oliveira, não sei de que mundo anda, mas está vendo a gente aqui, né, compadre? Zé Abino, coisa meu. Zé Abino está lá em São Paulo vendo a gente, matando a saudade, né, Zé Abino? Com as coisas do nosso sertão. Compadre Alberto Mateus está das Guabeiras vendo a gente, Adelídio do Táxi vendo a gente. Vai capar formiga, compadre Adelídio vendo a gente. Ivonete Santos, irmã do velho Forró Bodó, está aí em Terra Nova vendo a gente. Compadre Jânio Mascarenha está aí nas pedras, lá de boa, já chegou do serviço.
né? Tomar um cafezinho agora, que ele não é beijo nem nada, né, compadre? Descansar aí, senão o bicho pega. É assim, né, compadre? Coité Cultura Bahia. Pois é isso aí, né? Que o Padre Mundinho tá aqui na fazenda, o Rancho Fundo, ali nos Morrinhos. Lá vendo, na verdade não é Morrinho. Mundinho já não é nem mais bairro, não é mais nem comunidade, já é um bairro aí, né, Mundinho? Tudo. Zé João, filho do Coscobel. Chegou Zé João, tá vendo a gente? Aí no setor de Teofilândia, Zé João velho, o seresteiro das noites. Ô Vando, filho do Coscobel. Vando Matheus, tá indo na Paraíba. Vando Matheus tá na Paraíba. Eita, foi embora, Vando. Deixou saudade, né, Vando, velho? E os nossos papos é meio remoso, né, Vando? O padre Noélio Moraes vendo a gente. Vamos adiantar aqui um pouquinho, pra gente ver se dá tempo de passar a matéria lá. Vocês que não teve a oportunidade de ver, né? Tá travando aqui as mensagens. Dá pra me ver também aqui pelo monitor lá, né? Que aqui no celular fica essa fuleiragem. As mensagens chegando aqui não chega. Mas tá dando pra eu ver algumas aqui, né? Deixa eu ver aqui no YouTube, rapidinho aqui. Quem tá aqui no YouTube vendo a gente, deixa eu ver os Coscobel. Por enquanto, eu tenho aqui quem, compadre velho? Eu tenho aqui Walter Silva do Coscobel. Walter Silva aí vendo a gente. Tem também aí compadre Lopo do carrinho de mão aí na cidade de Jardim. É o Coscobel. Ele assiste no celular e no YouTube. Mas vamos adiantando, né, Zelinho? Vamos adiantando. A sua mensagem é muito importante, o seu likezinho, né, compadre velho? Vendo a gente aí, que é aqui. Deixa eu cadê aqui, rapaz? Ergbergton, nome bonito do Coscobel, né, compadre? Ergbergson. Nome bonito, gostei, Oliveira. Aí é feio, eu conheço. Deixa eu fazer uma média com o compadre Ergbergson, rapaz. Deixa eu falar. Aí é feio. Você não sabe quem é o homem que é da nossa categoria, filho da gosta dele. Deixa o homem em paz, né, compadre Ergbergson? Valeu, compadre velho. Cala a boca, menino, por Nossa Senhora. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Deus é mais. Vacila demais, né, compadre Ergbergson? Ergbergson é um nome bonito, é nome mais ou menos ali dos Estados Unidos, desse meio de mundo aí, né? Porque aqui no Brasil o nome mais bonito é José, é Aflânio, esses nomes assim que deixam o menino traumatizado, né? É Gilvanço, essas coisas assim, né, compadre? Boa noite, filho de Deus. Rapaz, o cara, ó, sai, levanta. Aí um aço, levante. Sai do lugar sem dormir, seu Gossereno. Vai embora. Vai dormir no Coscobel pra lá, filho. Ó o nego apresentado. Ó o bicho. Olha o seu racismo. Né, comadre? Nojento é nego. É por isso que eu não gosto de nego. Eu não dou um galego ladrão em 10 negros formados, eu não dou. Pode chegar com um galego algemado e 10 negros de paletó. Você quer qual? Eu digo, me dê esse galego algemado. Isso é melhor. Meu amigo, deixa de preconceituoso. Oxi. Bora adiantar aqui, compadre, velho. Bora lá. Pra vocês que não teve como vir ainda, aí no primeiro dia aí da festa da Páscoa, que vai até se estender aí até a sexta-feira, né? Vamos ver? Pois é, meus amigos, nossos telespectadores que assistem Coité Cultura, mais um ano aqui, hoje 30 de março de 2026, hoje inicia aqui a festa da Páscoa, aqui, a Vila da Páscoa, Conceição do Coité na Bahia, né? A gestão Marcelo Araújo. Então vamos entrar aqui, gente, e mostrar já que o movimento como é que tá. O movimento já tá bacana aqui. Por ser uma segunda-feira, ele vai entrar aqui agora no circuito, né? Pra gente mostrar pra vocês. Valeu, valeu. Vou entrar aqui, pessoal. Vou pedir licença aqui ao Coelhinho da Páscoa. Coelhinho, vou entrar aqui pra ver os ovos, como é que tá o preço dos ovos. Muito bem, Coité Cultura. Pois é, meus amigos do Coité Cultura, mais um ano se chegou e nós estamos aqui mais uma vez resistindo aqui a primeira noite da Páscoa. Começa hoje e a gente vai resistindo aqui, viu? Tem acompanhado todo esse movimento. Hoje, segunda-feira, tá até apetitoso, viu? Movimento já bom. Aqui os comerciantes estão alegres, felizes, sabem que vai ser bom.
A gente sabe disso. É um público considerado, viu, gente? E a gente do Coité Cultura tá sempre transmitindo isso pra vocês. É a opção aqui hoje do doce. Tá tudo bom, comadre? A expectativa é boa, né? Com certeza. Primeiro dia hoje, já estou muito grata, muito feliz. E domingo, meta batida, vamos vender tudo. Se Deus quiser, a gente vai registrar aqui até o domingo aqui. Vamos ver, vamos seguindo aqui. E agora? A gente já vai aqui o primeiro dia, muitas crianças já aqui hoje. Bora? Olha quem encontrei aqui, olha quem encontrei aqui. Olha. Vereadora, é muita coincidência. Repara quem encontrei aqui. Manu, me falou, o primeiro dia você aqui com as crianças, a expectativa muito boa, mais um ano que, né, dessa comemoração. O que é que você tem a dizer para o nosso povo? Mais uma data importante, né, do nosso calendário. Vamos virar aqui para pegar essa e eu acho que você deveria aproveitar também, ó, que coisa linda, Eloá. Sim. E Luane, tá vendo que estão aqui, tornando essa Vila da Páscoa mais linda ainda. Agora sim, a parte mais tentadora daqui, sabe o que é? Chocolate. Chocolate, bolo, chocolate quente. E pra quem tá com bucho grande como eu tô. Pra quem tá com buchinho assim como o de Ninho. Mas vale a pena, a gente tem que vir, tem que reconhecer, valorizar, né, o trabalho, valorizar também o evento promovido pela prefeitura, importante para o nosso município. Sim, valorizar o artesanato, essas meninas com as mãos incríveis que produzem esses docinhos, esses ovos, chocolate. E participar, né? Abraçar e ser acolhido por esse evento tão importante que é a Vila da Páscoa. Lá dentro tem uma casinha do coelho, que tá uma coisa muito fofa. Remete um monte de coisinhas assim que remete à nossa infância. A minha, não sei a tua. A minha foi assim, não. A minha foi triste. A sua foi bacana. Então é isso, gente. Aproveita, vem conhecer. Vocês têm esses dias todinhos, semaninha todinha para estar participando desse evento, marcando presença, privilegiando e vivendo a Vila da Páscoa. Fale para os seus amigos vinhos, seus amigos lá da Câmara. Ó, vocês da Câmara venham, compre chocolate, consumam, valorize o evento e depois vão, ó. Traga os filhos, traga os filhos, a família, os assessores. Venham, colegas, participar. Tamo junto, bora. Obrigado aí. E a vereadora Manu, a gente pegou lá na Vila da Páscoa, né? Já caminhando por lá, visitando. Isso aí começou segunda-feira, né, gente? Ontem a gente não teve como ir. Hoje eu estou fazendo o programa. Quando terminar o programa, eu vou lá buscar mais uma alimentação. Vai ter até sexta-feira, né? Que a apresentação sexta fica lá na Praça da Matriz, com a morte de Cristo, a crucificação, tudo um cenário feito, né, compadre velho? Conceição Brito tá vendo a gente aí, obrigado pela audiência, né, compadre velho? Vamos adiantando aqui, compadre Vano, Zé Cari, compadre Mundi, Irã, estamos chegando por cá, vamos ligar vazio aqui, né? Fala com o Rupio velho, né, compadre Vano? Você tá de folga aqui, Vano, de Coité, tá na Paraíba, você já voltou? Você tá com esse avião seu, lá e cai, a gente fica doido, a gente tem que bater uma pilera. Filho, coisa que eu não pode ficar sem a gente bater um papo. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? É assim mesmo, nós somos assim mesmo, né, compadre? Somos assim mesmo. Não ri não, filho dos infernos, velho. Bora adiantar, Wanda. Ô, Wanda. Fica aí, viu, Wanda? Não sai não, Wanda, pra você ver lá o mirante lá, o negócio bonito que tá lá na Serra do Mucambo, que não viu, um negócio bem amigável, né? Bem bacana pro pessoal. Fica aí, não está não, viu, mano? Vamos adiantar aqui, bora. Beijo. Pois é, meus amigos, a gente deu sorte aqui. Ela tá aqui, nossa amiga Manu. Aqui minha mulher tá aqui embelezada, mas amiga dela também. E aí, como é que tá aí a previsão, comadre? Expectativa boa. A assessora de comer Manu, né? Colado, ela não abre de jeito nenhum. Muito bem, vamos seguir, gente. É o primeiro dia, pessoal, e a gente tá sempre divulgando aqui os amigos. Aí, caba velho, tudo bom? Tem a expectativa, tá boa? Daqui até domingo. Parrudo, não sai daí, viu, Parrudo? Fica aí, Parrudo, na comunicação, pra você vai ver logo depois dessa matéria que a gente vai papocar lá pro Mirante, viu? Uma coisa bacana que a gestão tá fazendo lá. A gente foi nas barrigudas, foi no Mirante, foi nas escadarias, pra você ver que negócio bacana, que a gente é doido. É doido de chegar cedo, viu, compadre? Aí já foi aí a festa da Páscoa que já começou. E Coité Cultura já fez a cobertura aí, viu? Promete, né, esse ano? Sim. A expectativa Tá em alta. Tá em alta, né? Eu começo hoje, daqui até domingo, se Deus quiser, de vender tudo. Muito bem, gente. Mais um vendedor aqui, pessoal.
Vamos seguir aqui pra gente mostrando pra vocês aqui. É isso aí, aqui tem mais uma galera aproveitando aqui a praça. E academia aqui ao ar livre. O pessoal tá muito preocupado com a saúde, ó. Olha que coisa boa aqui, ó. É isso aí, ó. A saúde, academia aberta. Ô gata! Por que você não pula também? Porque estou com o pé dormente. Eu estava dando aula aí também. É? É. Muito Eram bem. 2 filhos. Muito bem. É isso aí, pessoal do Coité Cultura. Aqui dentro da Vila da Páscoa. Uma academia a céu aberto. As mulheres estão preocupadas mesmo, mas os homens não. Vamos ver. É isso aí, meus amigos. É o discurso aqui do pessoal. O Coité tá sempre saindo na frente aqui na Vila da Páscoa e a gente resistiu aqui, fragou aqui a mulherada aí, ó, cuidando da sua saúde. Isso é muito bom, viu, gente? Isso é muito bom. Mas os homens é só pitucilina, cerveja e mesmo mais. Mas é isso aí. Pois é, meus amigos, a gente estamos aqui na Vila da Páscoa. Nessa praça que fica bonito todo ano. Cada ano o seu modelo, o seu modelito é diferente do outro, bonito. Aqui tem uns jovens aqui. Júnior, pode botar aí na internet. Ô, Júnior, tudo bom, Júnior? Tudo ótimo. Tudo jóia. E você, seu nome? Gustavo. Gustavo, e o seu? Gabriel. Aí os 3 jovens aqui, participando da primeira noite aqui da festa da Páscoa, ó, pessoal. Muito aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu concluir meu bate-papo ali agora, pessoal. São muitas diversas opções. Vou entrar aqui na casinha da Páscoa, onde tá os coelhinhos. Pessoal, os profissionais de Coité com relação à ornamentação de festas, Nataluz, festas juninas, o Micareta, o Spó Coité, festa da Páscoa, dá um show, viu? Esse pessoal dá um show. Para cada evento, uma ornamentação bem valorizando essa coisa, né, gente? Aproveita todas as obras-primas que nós temos aqui, o papel, o sisal, enfim, né? E aqui a garotinha aqui curtindo aí. Isso aí faz a infância deixa a infância das crianças felizes participar disso aqui. Vamos seguir e mostrar para vocês todo o circuito aqui, gente. Estamos aqui em mais uma parte da Vila da Páscoa. Centro Cultural, viu, gente? Eu estive mostrando para vocês em primeira mão. A gente percebe que tem muitas crianças aí da zona rural que não pode estar aqui hoje, segunda-feira. A gente já vai mostrando para vocês aí, né? É uma opção, gente, para as crianças vir. É lindo de ver. E eu tive uma infância meio perturbada, não tive esse privilégio. No meu tempo também, essas coisas existiam lá na Disney. No Brasil não tem canto nenhum, essas belezuras. Hoje... Mas eu só tinha candeeiro no meu tempo, né, Wanda? As crianças têm esse privilégio, né? E a gente fica feliz porque as crianças que passam por esse processo têm uma infância bem aproveitada e isso pode ter certeza que vai na fase adulta. É muito importante a criança viver esse momento. Essa aqui é a entrada do Centro Cultural aí, ó. E a gente vai reiterando aqui, dizendo, né, como é Nilson, a gente não tivemos essa infância, essa belezura toda que se encontra aqui. A gente não tivemos esse mundo, foi um mundo do fifó, do candeeiro, do beiju, do umbu, do buzo, a brincadeira de roda, dessas coisas todas. Mas a nossa geração não tem depressivo, não tem ninguém
com psiquiatria, procurando psiquiatra, não tem baitola, como diz o ditado, não tem muito bandido como tinha naquela época, né? Como tem hoje tantos homens aí que foram criados nesse mundo bonito. É bonito. Aí não está dizendo que não é para acontecer isso, que é para acontecer. Né? A qualidade de vida hoje é uma qualidade bem valorizada sobre isso, mas a gente que passou por poucas e boas, somos uma geração mais resistente, né, Parrudo? Uma geração mais respeitosa, mais amor aos pais, mais fé no cristianismo. E aí, não é que eu estou dizendo que essas crianças aí, nada disso não, estou dizendo que quanto mais o ser humano tem vida mansa, mais ele parece que se torna um ser humano contrariado, né? E aí a gente fica só dizendo que a gente não teve essa infância, né? Essas coisas não existiam no nosso mundo, está muito longe disso, mas fazer o quê? É o mundo que é assim. E vou ver se eu consigo entrar aqui, ver se o pessoal permite a minha... Olha, pessoal, tá lindo de ver, viu? Aproveite, são de hoje até domingo, segunda-feira. Você tem tempo suficiente para vir aqui fazer a visita aqui da Festa da Páscoa, viu? Coité Cultura ao vivo. Criança de Coité hoje em região tem esse privilégio. Estou aqui na casinha de taipa, ó. Parece taipa, mas não é taipa. Aqui é o formato, aqui é mais outro da Festa da Páscoa, viu? Venha aproveitar, traga seus filhos. Daqui de hoje até domingo, você tem esse privilégio, viu? De ser bem recebido aqui e mostrar para seus filhos, seus netos, né? Esse momento mágico. É um momento mágico. Porque aqui eu estou chegando aqui na repórter mais famosa de Coité. Acabei de passar você agora no programa ao vivo. E me diga como é que está a expectativa aí para essa Festa da Páscoa. Antes dela passar aí, deixa eu voltar aqui para trazer ela aqui, que ela é a repórter aí. Ela é a repórter da comunicação de Coité, né? A repórter que envia para nosso programa vinhetas relacionada a qualquer evento. Cadê ela aqui? A Vila da Páscoa está chegando para transformar Coité em um cenário de encanto, cultura e diversão para toda a família. Serão dias de experiências inesquecíveis com caça aos ovos, espaços interativos e apresentações culturais. De 30 de março a 5 de abril, das 17h30 às 21 horas, na Praça da Babilônia. E na Sexta-feira da Paixão, a maior história de amor já contada, a Paixão de Cristo. A magia da Páscoa já tem o lugar certo e você não pode perder. Famosa de Coité, acabei de passar você agora no programa ao vivo. E me diga como é que está a expectativa aí para essa Festa da Páscoa. Da Páscoa? Tá altíssima, a gente sabe que os empreendedores, eles se beneficiam muito, né, amiga, com a vila, porque eles vendem muito, não só para as crianças, mas também para os adultos. E essa está bem alta. Você é que articula as vinhetas da prefeitura? Não, aqui quem é? É você? É. Tá de parabéns, então, muito bem. Manda um alô pro pessoal do Coité Cultura aí. Um beijo, pessoal do Coité Cultura. Da Páscoa, viu, gente? Do 30 ao dia 5 estamos aqui, vem. Muito bem, obrigado aí. Vamos seguindo. Seu sorriso bonito, trago na lembrança de tudo que passou. Vou tomar um pitu agora, meu mano. Fiquei parado no tempo, recordando os momentos, tudo que uniu nós dois. Viagem pelo passado, vejo você do meu lado, carícias de amor. Foi tudo tão de repente, não te vejo em minha frente, diz pra onde você foi. E se vai voltar depois? E se vai voltar depois? Não posso mais viver assim. Volta pra mim. Me dê uma chance de te ver mais uma vez. Eu não suporto mais sentir a solidão. O seu amor é tudo que preciso ter.
compadre Daguinho. Isso é música de tomar pitucilina e nós estamos na Coreia, né, compadre Daguinho? Estamos na Coreia, viu? O pau tá quebrando, Daguinho. Aí os protestos não, né? Feminicídio, né, Daguinho? Aí as escolas fazendo protesto, a violência contra as mulheres. Pobre do homem que ninguém defende o pobre do homem. Olá. Muito bem. 3 dias, apenas por segundo. E o mais doloroso é saber que, na maioria das vezes, o crime acontece dentro de casa, cometido por alguém que não foi apenas. E não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Muito bem, chegou o compadre Devan Silva aqui por cá, compadre Jaime Pereira, dando boa noite ao Coté Cultura, tá chegando. Pois é, depois eu vou mandar para vocês aí esse link para vocês assistirem, né, que eu já passei logo na chegada do programa aqui, já passei, né, aí é uma caminhada aqui na cidade, né, compadre, velho. É muito baixo o microfone, né, compadre Jaime, tem que ver aí como é que tá aí. Aqui tá no top já, viu, mas eu vou aumentar mais um cadinho aqui, né, compadre, velho. Compadre Jaime aí, muito bem, vou mandar para vocês aí. O link para vocês assistirem isso aí na íntegra, né? Porque já passei agora há pouco aqui, vocês podem aí depois ver como é que está a movimentação do Brasil com relação a esse negócio de feminicídio, né, compadre? Feminicídio contra Serena, né? Então tá um protesto aí, as escolas aqui de Coité fazendo essa manifestação, né, que segundo aí os dados tem aumentado muito aí no Brasil, todo o Brasil, a mortalidade de mulher sendo agredida, cacete, tapa, briga, e o pau tá quebrando. Então a gente depois manda aí, vocês veem na íntegra aí, né, compadre? Vamos adiantar, compadre velho, vamos adiantar, não o pau quebra, né, compadre velho? Não o pau quebra, né, compadre velho? Não pode tomar uma cajada, viu, compadre Jaime? Não pode. Seu sorriso bonito, não é brincadeira, não. trago na lembrança de tudo que passou. Fiquei parado no tempo, recordando os momentos, tudo que uniu nós dois. Viagem pelo passado, vejo você do meu lado, carícias de amor. Foi tudo tão de repente, não te vejo em minha frente. Diz pra onde você foi e se vai voltar depois. E se vai voltar depois. O Vetinho Santana também chegou, Vetinho Santana também. Toma uns pitucilina com as musiquinhas assim, né, Vetinho? Me dê uma chance de te ver mais uma vez. Eu não suporto mais sentir a solidão. O seu amor é tudo que preciso ter. Tu é doido, vô. Pai Jaime, não tome uma, cara. Se tomar com uma, toma duas, Jaime. Aí o negócio é esse, viu, Jaime? O negócio é essa situação aí do Coscobel, né? Bora adiantar, filho de Deus, bora adiantar. Que hora é essa, filho de Deus? São 17 horas, não, falta ainda 15 minutos, 14 minutos para as 17 horas em Conceição do Cotié da Bahia. Tá tudo nos conformes da vida, né, compadre? É, Vetinho. Vetinho Sade aí, vem na renda aí. Sorri não, né, compadre Jaime? Ontem eu até assisti. Compadre Lim, aqui é Braia, manda um alô aí pra mim. Um alô pra Braia, eu até assisti, compadre Jaime, ontem a seleção brasileira, né? Compadre Jaime,
filho do Coscobel sai de problema, né, compadre? A seleção pegou uma seleção também menos boa do que a outra, né? Fez o papel de casa aí. Vamos torcer, né? Vamos torcer. A camisa já voltou, a camisa amarela de volta, muito bem. Essa é a camisa da seleção. Tem negócio de botar a camisa preta com a carranca na frente, parecendo que era um negócio ali, um demônio, ninguém sabe o que é aquilo ali. Essas invenções velhas aí de querer mudar a nossa história não dá certo. Aí já melhorou. Na minha opinião, já botou a camisinha amarela de novo, tirou aquele negócio de brasa, não sei o quê. É Brasil e acabou. Não inventa coisa não, senão os torcedores arrindo aí e a gente não vai mais no estado comprar um ingresso para assistir mais. Não é não, Jaime? É, isso mesmo. O povo está tudo protestando aí, virado o Coscobel aí com esse negócio de estar com esses meninos, com esse negócio aí. Então, aí é o protesto, já mostrei isso de novo. Pronto, aí já a gente depois manda para vocês aí esse negócio aqui, né? E hoje tem o Coscobel do Bahia, viu, Jaime? Já estou com uma pipoca pronta ali para eu picar os pés no Bahia ali, né? Picar os pés no Bahia, que eu não sou beijo nem nada. E o bambu tá gemendo, né, compadre? Bora adiantar, bora. Simbora! Você pra mim, meu pequeno anjo querubim, meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco. De tanto amar, fiz algo, gente linda, com criança, a gente adorar, mesmo no sufoco. E você já não gosta mais de mim. Vem dizer que eu não sei te dar amor, e dizer que a vida é mesmo assim. Cada um traz um barco sofredor. Meu baiano, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu baiano, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Comprei sururu, camarão, fiz batida de caju, dança chati até maracatu, pra te fazer feliz. Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Macapá, enganei, você quase passou mal, mas eu te fiz feliz. E você já não gosta mais de mim. E dizer que eu não sei te dar amor, e dizer que a vida é mesmo assim. Cada um traz um barco sofredor. Meu baiano, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu baiano, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Simbora! Comprei sururu, camarão, fiz batida de caju, danço chati até maracatu, pra te fazer feliz. E você já não gosta mais de mim. Vem dizer que eu não sei te dar amor, e dizer que a vida é mesmo assim. Cada um traz um barco sofredor. Meu baiano, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu baiano, coração de mim. Vem dizer que eu não sei. O padre é disso, suave aí, vem na gente. E dizer que a vida é mesmo assim. Cada um traz um barco sofredor. Meu baiano, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu baiano, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Vivo! Ninho Santana. Muito bem, vamos adiantar agora, vamos papocar lá para o Mirante, na Serra do Mucambo lá, para a gente mostrar o resumo lá do nosso, da última expedição que nós tivemos lá, né, compadre Jaime? Chegou o compadre Jaime pro cá, tá vendo a gente aí? A gente agradece aí pela sua audiência junto com a gente aqui, né, compadre velho? Compadre disse, o papo da gente é bom, né, disse? O papo é bom, virado que eu soubeu. A gente não é beijo nem nada, já estamos por dentro de tudo nessa vida, né, disse, velho? Bora adiantar, compadre, bora, compadre, papocar os pés lá, bora. Chega mais! Vocês vão dando a sua opinião aí, dando seu joinha e seu like, vale a pena aqui, essa matéria aqui com exclusividade, viu? Bora!
Ô pai d'égua, vem piseiro bom. Pois é, meus amigos do Coité Cultura, vamos mostrando para vocês aqui a nossa ida aqui à Serra do Mucambo. Essa é a entrada do mirante aqui, pessoal, a prefeitura. Vocês que não vieram aqui ainda, aqui já tem descrição bacana aqui, para vocês entenderem como é que está o projeto aqui, ó. É um trabalho muito bem feito, viu? Trabalho bem feito, a gente fica até surpreso nos dias de hoje ter homem para ter essa coragem de cavar esses buracos aqui, né? Com essa intensidade que é esse terreno aqui. Vocês estão vendo aí, ó, que coisa boa, gente. A passadinha dá até para pessoas. A ideia é essa, a pessoa de terceira idade poder vir visitar aqui. Esse rumo aqui, ó, é o rumo que a gente vai chegar ao mirante. Mas o nosso caminho hoje aqui é visitar outro ponto interessante aqui. Todo esse degrau aqui para chegar, né, ao mirante, que é um lugar bem complicado para chegar até lá. Mas tem certos outros pontos que tem de lá para você seguir, né? A Toca da Onça, a área do centro da serra em cima, também as barrigudas, né? De lá do mirante você pode sangrar. Aqui nós estamos mostrando para vocês essa obra como ficou bacana aqui, ó. O mirante aqui. Você tem uma posição privilegiada para olhar para o mundo, a altura que está isso aí. Aí já é os visitantes aí, né? Os pessoal fazendo suas visitas aqui. Isso é muito bom, né? A prefeitura está ali. A prefeitura não, o prefeito Marcelo. A ideia da prefeitura está aí há 200 anos e nunca fizeram isso. Então é o gestor que tem essa boa vontade. Ah, gente, que coisa boa aí, ó. A altura que está isso aí é um descambo danado aí, né? E a gente vem prestigiar isso aqui. Mas nosso destino, gente, vai ser lá as barrigudas. Estamos mostrando isso aqui, ó, né? Esse caminho dos mirantes. Para quem não veio aqui ainda, venha visitar, rapaz. É bom demais da conta, né? Então é isso aí. A gente tira o chapéu aí para o prefeito Marcelo, a sua boa vontade. Isso é bom pro povo, é uma opção de lazer. Essa aqui é descendo já, saindo aí do mirante para pegar um outro rumo. Estão tudo em andamento esses trabalhos aí da prefeitura, viu? Está concluindo. Para vocês terem uma ideia, essa massa de cimento que é colocada nesses morões aí, vem lá de baixo, no balde, na mão aí, ó. Cavado e botado cimento aqui, ó. Viu? Então a gente prestigia esse trabalho aí. E aí nosso rumo é aqui. Vamos pegar aqui o rumo aqui das barrigudas. Diversos pontos interessantes tem aqui. A gente prestigiado aqui esse momento. É muito bom a gente estar aqui trazendo essas informações para vocês. Tem muita coisa boa aqui para se ver aqui, né, pessoal? Pois é, gente, vamos seguindo. A gente encontra outras árvores aqui sem ser as barrigudas. As árvores de um tamanho a gente chama gigante, porque é esse nome que a gente dá se a gente comparar com as árvores que está aqui na nossa caatinga comum. Saindo aqui da serra, olha o tamanho desse carrancudo aí, ó. Entendeu? Não dá para acreditar que isso aqui aí a situação é porque o solo deve ser mais fértil. Eu não entendo, né? Não sou biólogo. Aí vocês estão vendo aí. Então nossa ideia é chegar aqui nas barrigudas. Pra gente registrar mais esse momento de forma bem bacana aqui, né? E a gente percebe aqui muitos curiosos já, as pessoas visitando. A gente tem encontrado diversas pessoas aqui. Aqui já vai um rapaziada aqui, um casal seguindo. E é bom, gente, é um dia que você vem aqui, é um dia bacana. Que nós estamos chegando aqui, estamos perto do Cucuruto, como diz o ditado popular, né? Perto. Aqui dá um pouco menos de 200 metros para o último suspiro da serra, que é aqui no Cucuruto. Mas o meu destino é chegar, eu quero chegar lá nas barrigudas, né? Na barriguda. Esse pessoal aqui vai descer para a Toca da Onça. E eu vou para cá, vou descambar para o outro lado. Porque depois em outra expedição eu vou para a Toca da Onça. Vocês podem vir visitar. A parte mais complicada de subir é lá na entrada lá da serra, que tem aquele degrau feito pela gestão. O próprio Marcelo teve aí, né? Ele orientou fazer um degrau mais baixo para a terceira idade subir. Aí, gente, outra árvore aqui, ó, de desconhecida, não sei nem que. Só sei que não é pé de coentro, mas aí, ó. É uma mata bonita. Eu já estou chegando aqui nas barrigudas. Aí, ó, pra você aí, ó. As pessoas até fazem demarcação aqui. Aqui tem uma demarcação aqui de 2001.
Alguém escreveu aqui em 2001. Então, para você ver, de 2001 para cá tem 25 anos só que tiveram aqui, né? E ela já era mais ou menos assim, ó. Bom demais, pessoal. Tá aqui é como se você estivesse num terreno que não seja a nossa região. Tô chegando em outra filhote aqui, ó. Ela tem média aqui de 14 a 15 barrigudas aqui nesse miolo aqui. É uma nova, né? Das mais novas aí. E a ideia minha é chegar aqui. É bom a gente poder viver esses momentos, sair da zoada, da zona urbana, buzina, carro, confusão. Aqui você passa um dia bom, olha que barriguda bonita aqui, ó. Elas têm uma altura na média de 30 metros, no mínimo. Aqui na câmera talvez você se engane, mas se vocês vierem aqui pessoalmente, tem uma altura bem considerável, viu? Dá 30 metros, disso aí não dá menos de 30, né? Pela minha experiência. Então é isso aí, ó. Vocês estão vendo aí como é que é. Vamos seguindo e mostrando aqui pra vocês toda essa bacanagem aqui, pessoal. Bom demais. Você roda em volta aqui, ó. Tem mais outro aqui. E é isso, rapaz. A gente percebe que a natureza, ela vive bacana sem um homem por perto. Essa preservação que tá aqui assim, intacta, porque o homem não pode interferir aqui. É uma área de preservada, mas antes de ser preservada já era complicado. Olha pra aí, ó, a altura dessa barriguda aqui. Já era uma área de extremo, né, difícil acesso para os fazendeiros não terem desmatado isso aqui. Olha pra isso aqui, a altura de uma árvore dessa aqui. Tá aqui porque se fosse num terreno mais plano, já tinha derrubado para fazer. Vamos continuar aqui, né, compadre? Respondendo aqui algumas mensagens. Para disso aí, tá vendo a gente lá na região de Salgadara, vendo a gente. Obrigado pela audiência, né, compadre? Disso, Vetinho Santana. Aqui, compadre Edivan Silva, obrigado aí pela audiência. Compadre Jaime, lá não tem bambu não, viu? Lá é uma área, um terreno muito brusco, rígido. Né? Uma parte é prediguio, a outra no outro lado é barra, a outra é tabuleiro, mas não tem lá. Eu não vi, todas as vezes que eu entrei lá, eu não vi bambu lá. Tem algo parecido assim, né? Porque tem muita coisa aí. Segundo os biólogos, né? Teve algumas vezes que eu estive lá, tinha gente de conhecimento aí de causa, diz que todas essas plantas que nasceram aí nessa serra, né? Elas são plantas de migração de pássaros que saem de outras regiões longe, imigrando e vem, aí chega aí, defeca aí. E essas. Peraí, aqui tem muito reverb aqui. E essa semente germina aí, e aí faz toda essa diferença. Tem planta aí que a gente não tem nas nossas caatingas aqui, por conta disso, porque aí era um ponto que pássaro, ainda até hoje tem pássaro aí, que tem na serra, que aqui não tem em outra caatinga, né? Porque eles ficam aí, daí eles volta para o seu lugar de origem, depois vem desovar aí, reproduzir, porque é uma área preservada, né? Então eles ficam numa área, essa área preservada, que tem uns 10 quilômetros, ou talvez mais, né? Eu acho que dá mais, se você arrodear do início ao outro, aí de ponta a ponta, aí está nessa faixa de 8 a 10 quilômetros de isolo, né? Que é a serra. Eu estou falando em volta da serra, precisa subir lá para cima, nem se fala. Então eles falam que justamente é isso, que é pássaro migratório que vem, né, e vem fazer essa transição. Aí tem muitas plantas que é semente que os pássaros comem em outras regiões, não perto daqui, e aí germina aí nasce, como é preservado, né? Como a gente vê aí, as barrigudas, né? As barrigudas, tem cada árvore lá que a gente não sabe que árvore é. As barrigudas, estou dizendo que é barriguda porque, segundo o que os catálogos que está lá, né? As indicações dentro do roteiro lá, do mapeamento, tem o nome, as barrigudas. Não é a barriguda aqui da nossa região, mas no entendimento dele é barriguda lá da Amazônia, aí dessa região aí, do nosso Nordeste, né? Lá do Nordeste da vamos lá, deixar de conversa repisada e vamos lá, né? Concluir o bate-papo aí, as coisas boas da nossa região. E vai ficar bom, viu, Jaime? Vai ficar bom. Vai ter uma concentração lá, vai ter um lugar de o padre poder pregar uma missa lá, o pastor quiser, que vai ter um local para isso, vai ter um cruzeiro, vai ter uma estalta lá, enfim, a prefeitura vai investir
um bom dinheiro aí, deu pra ver, né? Já tem um bocado de dia já a galera trabalhando lá e tá ficando bem bacana, né? Bora adiantar, bora. Já era uma área de extremo, né, difícil acesso para os fazendeiros não terem desmatado isso aqui. Olha isso aqui, a altura de uma árvore dessa aqui. Tá aqui porque se fosse num terreno mais plano já tinha derrubado para fazer pastagem, enfim. Olha que coisa boa, gente, olha pra isso. 2 homens aí para poder abraçar, ainda se for homem médio de pequeno porte não consegue. E tem mais lá do outro lado onde descamba. Mas eu não vou me arriscar não, porque é lá de muito atrito, já descendo a serra pro outro lado, né? Então, essa parte aqui dá para eu registrar para vocês. Vale a pena você vir com maior tranquilidade e sair daqui de boa. E se você faz uma lavagem, né, deixa seu cérebro, sua mente bem diferente, você queima um colesterol aqui dentro. É isso aí, ó. Eu acho que a gente tem o dever de preservar isso aqui. A gente percebe a presença de lixo aqui, né? Desse troço. O ser humano vem para aqui, acha que tem direito de deixar aí seus lixos. Custa nada pegar, né? Porque a planta aí, essa Amazônia, aqui a preservação, sem o homem, ela não precisa do homem para estar aí perturbando eles, né? A vegetação aí, os pássaros, enfim. O homem vem aí de intruso. Quer participar, mas não quer preservar. Amigo, para disso, minha voz tá baixa aí, Edilson. Deu mais um volumezinho aqui. Dá para chegar melhor aí? Como é que é? Deixa eu ver, Edilson. Como é que vai me dizendo, né? Depois eu achei que a do vídeo tá boa, né? O vídeo já editado, a gente sabe que tá legal. Mas aqui eu preciso ter essa informação aí dos colegas se o áudio está chegando melhorzinho, que precisa ouvir a voz do locutor, senão o negócio fica feio, né, compadre? Fica meio sem... Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? É justamente isso, desmoralização, né? Tá baixa, né? Então, eu vou ver se melhorou agora um bocadinho, né, Disse? Vamos voltar lá. Eu vou só esperar um pouquinho aqui, que tem um retorno aqui do próprio celular. Vou ver agora um pouquinho, ver se eu me entro aqui enquadrar nesse volume aí, né, compadre? Só um cadinho aí, viu, pessoal? Vou esperar só um minutinho. Eu tô me ouvindo aqui no celular agora para eu ver, né? Deixa eu ver, né, compadre? Tá baixo. Mas vai melhorando aqui já, né? Bora, Nilson Santana, mexe. Deixa eu dar mais volume. Deixa eu dar mais volume, né? Vamos ver agora, né? Deu uma melhorada, né, compadre? Deu uma melhorada agora. Então vamos voltar lá, né? Vamos voltar lá, que parece que agora deu uma melhoradazinha aqui. Dá pra gente ir se orientando aqui. Vamos adiantar, bora. Aí esses 2 caras aí, não sei quem é. Intruso aí, tá aí também fazendo curiosidade. Aí não sei se é biólogo, não sei se é catador de latinha. É uns febrentos aí, ó. Vai lá, meça aí pra eu ver. Não, aí tá errado, meça lá por trás. Sim, aí faltou um gazinho pra poder. Eles acham que não dá pra abraçar aí. É isso aí, foi o que eu falei. 2 homens tem que ser 2 homens. Aí também é curiosos que estão aí curiando aí a serra, fazendo as lambanças. A gente fraga diversas pessoas aqui. Mas é isso aí, vamos embora. Estamos registrando pra vocês e dizer que venha visitar aqui a Serra do Mucambo. A prefeitura está fazendo uma grande coisa, uma grande obra aqui nesse sentido de preservação. Está em andamento aqui, né? Vai ter, o prefeito prometeu aqui, mas até me passou agora aqui, né? É isso aí. Aqui nós já estamos descendo. Essa parte é a parte que você desce. Tem esse apoio total, né? Descambando, voltando atrás. A gente fica feliz por isso. Nosso mais um bate-papo. E para o nosso telespectador, a gente vai voltar aqui para pegar a toca da outra. Valeu, pessoal! Coscobeu! Minha dança é esse forró do Coscobeu.
brincar mais eu. Venha dançar esse forró do Cocobeu. Estilo bom é venha dançar mais eu. Venha brincar esse forró do Cocobeu. Estilo pisadinha, eu sou do momento. As novinhas vai descendo no piseiro do forró. E o Santana faz piseiro bom. Tô te chamando pra dançar forró. Gruda em mim que a gente levanta pó. Venha dançar, você mais eu. Venha brincar esse forró do Cocobeu. Forró bom, brincar mais eu. Venha dançar esse forró do Cocobeu. Piseiro bom é você mais eu. Venha dançar esse forró do Cocobeu. Oh, pai d'égua. Estilo pisadinha, o som do momento. As novinhas vai descendo no piseiro do forró. E o Santana faz piseiro bom. Tá te chamando pra essa forró. Gruda em mim que a gente levanta pó. Tá piseiro bom, venha dançar mais eu. Venha brigar no forró do Cocobeu. Piseiro bom, venha brigar mais eu. Venha dançar de forró do Cocobeu. Piseiro bom, vem brigar mais eu. Venha dançar de forró do Cocobeu. Tá piseiro bom, vem dançar mais eu. Venha dançar de forró do Cocobeu. Muito bem, né, compadre velho? Eu acho que agora eu vou bater um papo aqui, né, compadre velho? Deixar as imagens pra vocês aí. Tá vendo aí? Quem chegou agora, vendo aí essa entrada aí. É do início da serra aí, viu, compadre velho? Do início da serra aí, dá pra vocês já verem aí como é que tá ficando aí, porque a ideia aí é pessoas de idade já, poder subir aí também, devagarzinho, né? Os degraus são baixinhos, né? Para levar de boa, vai fechar tudo isso aí. Então a ideia é para chegar no Miranta aí, que é a parte que vai ter a concentração mais, né? A concentrada aí. Então a gente, olha para isso aí, ó, vai ficar todo até lá, viu? Já tem 1.300 e poucos metros, né? Dessa movimentação até chegar lá, né? Então, daqui a pouquinho a gente resumiu um pouco dessas imagens aí, chega no Mirante, que é onde vai ter, aí já é o Mirante aí, ó. Essa parte aí é a parte do ponto mais alto, para as pessoas olharem e ver, olha como é que está lá o universo lá, ó. Olha como é que está o mundo lá embaixo, Coité lá naquele fumaceiro lá. Então, assim, a concentração é aí, muito bem feito isso aí, muito bom, dá para as pessoas ficarem de boa, tranquilo, tá bem elaborado aí, né? Dá já, é para subir de boa. Antes a gente subiu aí, mas era difícil, né, Zacarias? Então, assim, aí, ó, deixa eu ver, eu acho que eu passei as imagens pro lado de cá. Eu acho que sim, aí então, aí dá para você ver o descampo que é isso aí, né? Essa proteção pro cabo não escapulir aí. Olha lá como é que tá os pastos, a altura que tá os pastos. Bom, deixa eu dar uma paradinha aqui. Pronto, essa parte que vocês estão vendo aqui, que é o pasto, né? Cadê? Se eu botar um pouquinho. Pronto, aí. É só para a gente entender aí. Aonde você vê lá aquele verde cana mais claro, ali é a subida da serra lá embaixo, né? Dali para cá é a caatinga, né? Já é a preservação. Então tá lá, ó, tá lá naquela espessura lá embaixo. Aquele claro lá, aquele verde mais claro lá um pouquinho, ali já é o capinho, né? Dos fazendeiros. Subiu para cá aí, na verdade já é a mata. Então tem esse rodonel todinho aí, ó, deixa eu ver se volta essas imagens aí pra gente, né? Eu passei despercebido aí, era para ter registrado isso aí. Então, aí, roda todinho aí com esse diâmetro aí. Então a altura é muito grande. E aí ficou bom para o pessoal ir poder visitar. Vai ter o lugar da estalta aí, né? Vai ter um Cristo aí. Não sei quem é ainda que eles vão botar, que é segundo o prefeito falou, né? E vai ter um cruzeiro, vai ter um monte de... me parece que vai ter um ponto de apoio para essa questão de água. Não pode ter lambança aí, né? Zoada, sonorização, não pode sair dessa linha também aí, não pode fazer nada disso aí, é só detalhe mesmo para as pessoas. Aí a gente está descambando para o outro caminho aí, né? Então é assim, a gente percebe que vai ficar bom. Eu gosto dessas coisas, Jaime, porque a gente mostrar essas coisas boas aí, que as pessoas... Muita gente não está sabendo ainda, né? E a gente vai, na próxima semana, vamos na reserva lá do Sem Terra, que é daqui de Coité, lá deve dar uns
uns 12 a 15 quilômetros. Também aqui dentro do Centro Geográfico de Coité. A gente já está tudo certo lá com o pessoal do assentamento, né? A reserva é lá do Rio Capivara. E nós já temos lá um guia lá do assentamento para o pessoal lá da preservação. Vai nos levar lá, né? O vereador lá do povoado lá. Então a gente vai lá. Ficou para a gente ir amanhã. A gente vai ver como é que vai ser, né? E a gente se programar aí para a gente trazer mais umas coisas boas aí da região. É isso aí, né? Então, tá tudo certo, tudo bacana, né? Vocês já viram aí o mirante, né, pessoal? O mirante aí, esse mirante velho aí. E justamente isso. Vai aí, a gente tá fechando o papo por hoje, primeiro dia. Mostrou aqui para vocês, né? O primeiro dia aí do segundo, que a gente fez aí segunda-feira. Quem chegou agora, a festa da Páscoa que começou. Anteontem, né, compadre? Aí a vereadora Manu, a gente já encontrou muita gente aí nesse batimos papo com ela. E a vereadora está aí em evidência aí no seu primeiro mandato. E a gente também aí dentro dessa festa encontramos aí o pessoal aí com a academia a céu aberto, né? A gente está sempre mostrando essas coisinhas aí. Então a gente gratificante essa coisa toda e a gente mostrando essas coisinhas regional da nossa cidade. Nossa cidade realmente tem muita coisa boa para a gente estar mostrando dentro do nosso município aqui, é uma coisa e outra. Né, Jaime? Não tem mostrado muita coisa ruim aqui, muitas notícias ruins, são mais coisas mesmo culturais ligadas à nossa vida do dia a dia aqui. Então, tá bom, né? Eu tenho também me esforçado para ir para a região de Barrocas, aqui de Riachão, de São Domingo, Capela do Alto Alegre. A gente teve diversos lugares da região aqui, eu tenho buscado algumas coisinhas para a gente estar enriquecendo aqui o bate-papo. É gratificante realmente, né, pai Jaime? Coscobeu, aí tá as mulheres se cuidando para queimar a caloria, porque os homens é pitucilina, é oi gordo, o homem não está mais preocupado com beleza, né, pai Jaime? Só um pitucilina, cervejinha, um churrasco, né, comendo um mamãozinho, esse Danone velho fraco danado, né, compadre Zacarias, Coscobeu? E as mulheres tá aí, ó. Elas sabem que a guerra tá difícil para elas aí, enfrentar o mundo aí lá fora, né? É isso mesmo, aí vamos adiantando, né, compadre? Tudo certinho, aí os meninos vendo aí a Páscoa aí em Coité, muito bem elaborado aí, a ornamentação tá bacana, né? Isso foi segunda-feira, viu, gente? Passou ontem, não tive como ir lá ontem. Hoje, daqui a pouquinho, eu vou descambar para lá, vai registrar mais assuntos, mais novidades. Tem apresentação cultural aí no Centro Cultural, de crianças, no Mundo Mágico. A gente sabe que os adultos não gostam muito dessas coisas, mas a gente mostra assim mesmo, né, compadre velho? É desse jeito aí, esse coisa comigo. Trago na lembrança de tudo que passou. Fiquei parado no tempo, recordando os momentos, tudo que uniu nós dois. Viagem pelo passado, vejo você do meu lado, carícias de amor. Foi tudo tão de repente. Não te vejo em minha frente, diz pra onde você foi e se vai voltar depois. E se vai voltar depois. Não posso mais viver assim. Volta pra mim. Me dê uma chance de te ver mais uma vez. Eu não suporto mais sentir a solidão. O seu... Muito bem, nós já estamos, né? Aqui vou fechar com um bate-papo aqui eu vou dar um sambinha agora, que é pra gente matar a saudade e fechar. Hoje aqui o Coité Cultura, né, compadre velho? Vou fechar o Coité Cultura hoje com o sambinha. A gente volta na sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Né, compadre? É isso mesmo, vamos fechar. Se Deus quiser, na sexta-feira a gente tá de volta aí. Tchau, tchau e até segunda. Até sexta-feira. Vem cá, mulher, mulher da minha vida.
apaixonado.